Bom dia a todos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023. Temos a nossa segunda palestra do seminário de álgebra do mestrado em matemática aqui na UFO. Desta vez, nosso palestrante é um de nossos alunos de mestrado, Tiago Aprígio Bezerra Meireles. Ele está fazendo mestrado com o professor Cícero, está acabando já, e ele também nos informou que já vai começar o doutorado também com o pé direito. Ele foi também nosso aluno de graduação e deixo com vocês o Tiago, né, a apresentação de pesos de Hamming generalizados em códigos de avaliação. Pode começar. Então, obrigado aí pelo convite, né, do Alonso e do Gonzalo. Eu vou apresentar aí um pouquinho sobre pesos de ramo generalizados em código de avaliação e queria agradecer a presença aí de todos, né, que está assistindo aí o seminário e a CAPES por fornecer a bolsa durante todo o mestrado. Primeiramente, eu vou começar aqui com alguns conceitos básicos. Seja K um corpo e cada x o anel de polinômios em n variáveis, tá? Um termo em x1, x2, xn é um produto dessa forma aqui, né? A x1 elevado a alfa 1, x2 elevado a alfa 2, xn elevado a alfa n, onde A está no corpo, é o elemento não nulo do corpo, e alfa 1 e alfa n são inteiros não negativos. Se A é igual a 1, esse produto aqui, x1 elevado a alfa 1, xn elevado a alfa n, é chamado de monômio. Às vezes vamos denotar esse monômio por x em negrito elevado a alfa, ou x em negrito elevado a beta, ou x em negrito elevado a gama. Certo? Então, vamos escrever M para denotar conjuntos monômios desse anel dos polinômios. E se eu pegar f um polinômio, dizemos que um monômio aparece em f se o coeficiente de M não é nulo. Uma ordem monomial em M é uma ordem total, menor ou igual, definida sobre M, que satisfaz as seguintes condições. Né? Se temos essa desigualdade, né, um monômio é menor ou igual que o outro, então se multiplicarmos aqui dos dois lados por um monômio, tem que satisfazer a desigualdade, a mesma desigualdade. E o monômio 1, ele tem que ser o menor elemento de M. E aqui tem um exemplo de ordem monomial, que é a ordem lexicográfica. Acredito que alguns aí já estejam acostumados com essa ordem. Ela diz o seguinte: então, se a gente tem o monômio xα, dizemos que o xα é menor ou igual que xα beta, com respeito a essa ordem, se A for igual a beta, ou seja, se eles são iguais, ou se a primeira entrada não nula da esquerda por a direita em beta menos alfa é positiva. Em outras palavras, quando a gente quer comparar dois monômios com respeito a essa ordem, a gente olha primeiro para a variável x1 e compara com os dois monômios qual potência dos dois da variável x1 é maior desses dois monômios. Se empatar ou se não tiver a variável x1 nos dois monômios, a gente olha para a variável x2 e assim por diante. Por exemplo, esse monômio aqui, x3 elevado a 3.000 é menor ou igual que x1 com respeito a essa ordem, porque aqui no x3 elevado a 3.000 não aparece o x1 e aqui já aparece o x1, né? Nesse caso, o x1 não aparece nos dois monômios, mas temos a variável x2. Só que a potência dos dois monômios aqui é 3. Então vamos olhar para a variável x3. Mas esse monômio aqui, ele tem o x3 e esse aqui não tem o x3. Logo, o x2 a 3 vezes x3 é maior ou igual que esse aqui. Agora, outra ordem que também vocês devem conhecer é essa ordem lexicográfica graduada. Né? Então, dizemos que xα é menor ou igual que xα beta, com respeito a essa ordem, se α é igual a beta, ou se o grau do primeiro monômio aqui é menor que o grau desse segundo. É menor que o grau desse segundo. Ou se o grau dos dois forem iguais, a gente vai olhar para a ordem lexicográfica e comparar eles com respeito à ordem lexicográfica. Então, x2 ao cubo é menor ou igual que x1 ao quadrado vezes x2. Né? O grau dos dois é igual, mas se olharmos com respeito à ordem lexicográfica, né, temos essa desigualdade aqui. Bom, então seja f
um polinômio não nulo e seja menor ou igual a uma ordem monomial definida sobre n. O monômio líder desse polinômio f vai ser o máximo dos monômios que aparecem em f, com respeito a essa ordem monomial. O coeficiente líder de f é o coeficiente que acompanha o monômio líder, né? E o termo líder de f é o produto aí do coeficiente com o monômio líder. Vamos notar o monômio líder por Lm de f, o coeficiente líder por Lc de f e o termo líder por Lt de f. Como no caso de uma variável, também vamos ter o algoritmo da divisão aqui no caso de n variáveis. Então, seja menor ou igual a uma ordem monomial e seja G uma tupla ordenada de polinômios, né? Digamos que G é composto pelos polinômios G1 e GT. Então, dado qualquer f em cada x, o f ele pode ser escrito dessa forma, como produto aqui desses polinômios GIs, né, Q1 vezes G1, QT vezes GT, mais R. Onde esses Qs estão em x, né, e o R a gente vai chamar de resto, e ele tem a seguinte propriedade: ele é zero, ou nenhum monômio aparecendo em R é um múltiplo do monômio líder desses polinômios aqui que a gente está fazendo a divisão aqui do f. E além disso, o monômio líder do resto é menor ou igual que o monômio líder de f, e se QI vezes GI é diferente de zero, o monômio líder de QI vezes GI é menor ou igual que o monômio líder de f. Então aqui a gente está meio que dividindo o f por uma lista de polinômios, né? Por uma lista de t polinômios. E por que ordenada? Né? Dependendo, se a gente fazer uma permutação aqui, nesse G, e dividir f por uma permutação diferente que essa, o resto pode ser diferente, esses Q1 até QT também vão ser diferentes. Então, por isso que a ordem importa na hora que a gente for dividir f por g. Agora, seja aí um ideal e uma ordem monomial. Um conjunto G1, GS contido em I, de polinômios, né? É uma base de Graminger de I. Se para todo f que eu pegar no ideal, f não nulo, né? O monômio líder desse f é um múltiplo do monômio líder de algum desses GIs que está aqui nesse conjunto. Então, se isso acontecer, a gente vai falar que é uma base de Graminger de I, esse conjunto aqui. E temos esse resultado que diz que todo ideal não nulo de X tem uma base de Graminger. Uma coisa que eu não falei aqui é que a base de Graminger de fato é uma base do ideal, né? Se a gente tem uma base de Graminger de um ideal, o gerado desses elementos aqui vai gerar o ideal. Tá? Agora, seja aí o ideal não nulo e menor ou igual a uma ordem monomial. Eu vou definir aqui esse objeto, que foi um dos objetos principais que eu usei para fazer algumas demonstrações aí das coisas que eu estudei durante a dissertação. Então, a pegada desse ideal vai ser o conjunto dos monômios, tal que esses monômios não é o monômio líder de nenhum polinômio em I. Tá? E como todo ideal possui uma base de Graminger, né, podemos definir essa pegada com respeito a uma base de Graminger. Então, seja I um ideal e G uma base de Graminger de I. A pegada de I vão ser os monômios que não são múltiplos dos monômios líderes de nenhum polinômio que está aqui nessa lista da base de Graminger. E o teorema devido a Buchberger diz que se I é um ideal, então esse conjunto aqui das classes dos monômios que estão na pegada é uma base do quociente de Kx por I como K espaço vetorial. Por exemplo, se eu pego esse ideal aqui, gerado por esses polinômios, contido aqui de xy, a pegada desse ideal é 1xy, pois esse conjunto aqui é uma base de Graminger, né? Então, basta olhar para os monômios líderes aqui, eu não falei a ordem que eu estou pegando, né? Eu peguei a ordem lexicográfica graduada, então vamos pegar aqui os monômios líderes desses polinômios e vamos ver aqueles monômios que não são múltiplos de nenhum monômio líder aqui desses polinômios, que é justamente o x e o y. Então, por isso que a pegada é 1x e y. E por esse teorema aqui, esse quociente ele tem dimensão 3, já que tem 3 elementos aqui na pegada. E
E esse conjunto aqui é uma base para esse espaço vetorial, né? Que são as classes dos monômios que estão apegados. Agora, o espaço afim de dimensão n sobre K vai ser o conjunto de todas as enúplas aqui, com entradas em K. Conjunto de todas as enúplas com entradas em K. Agora, seja F a família de polinômios. A variedade afim de F é o conjunto das enúplas, ou dos pontos do espaço afim, tal que zeram todos os polinômios que estão em F. Agora, seja I o ideal. A variedade afim associada ao ideal é o conjunto dos pontos do espaço afim que zeram todos os polinômios que estão no ideal. Então, dado S, é um conjunto contido aqui no espaço afim, vamos definir o ideal de polinômios que está no em S, ou às vezes vamos chamar de ideal de S, o conjunto dos polinômios que zeram em todos os pontos de S. Agora, eu vou falar aqui um pouquinho de uma relação entre álgebra e geometria aqui, né? A pegada é um objeto totalmente algébrico e a variedade geométrica. Então, seja aí um ideal e a pegada, tal que a pegada é um conjunto finito. Então, a variedade também vai ser um conjunto finito. E a cardinalidade desse conjunto aqui da variedade é menor do que a cardinalidade da pegada. E seja aí um ideal e tal que a pegada é um conjunto finito, e agora L é uma extensão algebricamente fechada de K. Então, vamos definir por VL de I como conjunto desses pontos que estão no AN de L, né? Então aqui as coordenadas estão em L, tal que F, tal que esses pontos aqui zeram em todo F de I. Então, também vamos ter que esse conjunto aqui, VL de I, vai ser o conjunto finito e vai satisfazer essa desigualdade. Agora, se K é um corpo perfeito, como por exemplo um corpo finito, um corpo de característica zero, e o ideal radical, então a cardinalidade desse conjunto vai ser igual à cardinalidade da pegada. Esse teorema aqui também usamos aí em algumas demonstrações que eu fiz aí durante a dissertação. Agora vou introduzir códigos lineares. Então, um código ser contido em FQN. FQ para a gente aqui vai ser corpo finito com que elementos. Então tá, um código C contido em FQN será chamado de código linear se ele for um FQ subespaço fatorial de FQN. E os elementos de FQN vamos chamar de palavras. Então, dado uma palavra em FQN, vamos definir o peso de A. O peso de A simplesmente vai ser a quantidade de coordenadas de A que são diferentes do zero. E vamos denotar por ômega de A. E agora vamos definir distância mínima. Né? A distância mínima de um código é o mínimo dos pesos das palavras não nulas do código. E vamos definir essa distância mínima por delta de C. E os parâmetros do código linear, vamos chamar de parâmetros do código linear, a dimensão, como FQ espaço vetorial, comprimento, N, né, ele está contido aqui em FQN, então comprimento N do código, e a distância mínima é delta de C. Então, às vezes vamos escrever esse parâmetro simplesmente por NK delta de C entre colchetes. Agora vamos construir os códigos de variedades afins. Né? Para construir esse código, então comecemos com o ideal aqui gerado por G1 GT até GT, e depois vamos considerar o ideal IQ, que é o ideal I mais o gerado pelo x1 elevado a q menos x1 xn elevado a q menos xn. Então sabemos que esse polinômio xaq menos x, ele é um polinômio que zera em todos os pontos de fq. E logo, a variedade de i vai ser igual à variedade de q. E a partir de agora, os resultados que vão ser apresentados aqui, a gente vai estar sempre considerando a ordem lexicográfica graduada em M. Bom, temos esse resultado, que a pegada desse ideal IQ é um conjunto finito. Isso porque
os polinômios x e aqui menos xi estão no ideal IQ. E com isso, pela definição mesmo de pegada, conseguimos ver que é um conjunto finito. Agora, seja a variedade de Q, né, é um conjunto finito, aqui, listado por esses pontos, P1 até Pn, e seja φ uma aplicação que sai do quociente, do fqx, por esse ideal IQ que eu construí, que chega em fqn, n aqui é a quantidade de pontos que tem na variedade. Tá? E essa aplicação ela faz o seguinte, a gente pega aqui classe de um polinômio e avalia esse polinômio nesses m pontos. Tá? É fácil ver aqui que essa aplicação está bem definida, e ela é um isomorfismo de FQ espaços vetoriais. Então, o código de variedade afim ele foi introduzido por Fitzgerald e Lex em 1998. Que basta a gente pegar um FQ subespaço vetorial desse quociente e depois pegar a imagem de L por φ. A gente vai denotar por C de L. Né? E esse código, C de L, será chamado de código de variedade afim associado a L. Ele também provou que todo código linear ele pode ser representado como código de variedade afim. Agora a gente vai construir um caso particular de código de variedade afim, que foi construído pelo Lopes, Renteria Marx e Vídeo Real, em 2014. Primeiro, eles pegam N subconjuntos não vazios de FQ, A1 e até AN, e considera aqui o cartesiano desses conjuntos, A1, cartesiano A2, cartesiano AN. Vamos chamar de X, tá? Agora vamos definir Fi como sendo o produto de xi menos alfa, onde alfa pertence a i. E vamos considerar o ideal gerado por esses Fis. Então, agora a gente considera o IQ, que é adicionando esses xi aqui menos xi, no ideal, no gerado aqui do ideal. E nesse caso, esse ideal I vai ser igual ao ideal IQ, já que esses Fis, eles são divisores de... Não, o Fi é divisor de xi aqui menos xi. Então, o I aqui é igual ao IQ. Então, seja D um número natural, aqui N0 é natural unido com zero. E consideremos o FQ subespaço vetorial desse quociente. O I aqui é o gerado pelos FIs, só para lembrar. Então, vamos considerar o FQ subespaço vetorial desse quociente, L menor ou igual que D, que é o conjunto das classes dos polinômios que é zero, ou o grau desse polinômio é menor ou igual que D. Vamos definir o código cartesiano afim como sendo a imagem de L menor ou igual que D, né, desse conjunto aqui, por φ. Então, vamos denotar por Cx de D. Então, esse código está associado ao conjunto X, que é aquele cartesiano lá, A1, cartesiano A2, cartesiano AN, e D é o grau aqui que a gente está pegando desde o início aqui do L menor ou igual que D. E φ é aquela função que eu mostrei no início, né, que avalia os polinômios que a gente pega na classe. E X é os pontos da variedade de I. Bom, dá para provar que esse conjunto aqui, F1, Fn, é uma base de Cramer de I. E que o ideal de X é o próprio I. Bom, agora vamos considerar essa pegada de I menor ou igual que D como sendo o conjunto dos elementos que estão na pegada que tem grau menor ou igual que D. E tem um resultado que diz que o conjunto da classe desses monômios que estão nessa pegada de I menor ou igual que D é uma base de L menor ou igual que D como FQ espaço vetorial. A dimensão desse código aqui cartesiano afim é a cardinalidade da pegada de I menor ou igual que D, né? Visto que aquela função φ é um isomorfismo, e isso aqui é uma base, né? Por isso que aqui é a cardinalidade da pegada de I menor ou igual que D. E se D é maior ou igual que essa soma aqui, de DI menos 1, a dimensão do código é D1 vezes D2 vezes Dn, que é a cardinalidade do X. E a distância mínima é 1. E nesse caso aqui, quando D é maior ou igual que essa soma,
esse código cartesiano afim, ele vai ser o próprio fq elevado a d1 vezes d2 vezes dn. E a pegada de I menor que D vai coincidir com a pegada de I, nesse caso aqui, tá? Agora, quando D é menor estrito que essa soma, é possível provar, eu não vou fazer aqui a demonstração, que é muito grande, que a dimensão desse código é dado por essa soma aqui, desses coeficientes binomiais. Agora, eu vou precisar desse lema, porque eu vou fazer meio que uma ideia de demonstração para provar a distância mínima do código, quando D é menor que essa soma. Então, eu vou precisar desse lema aqui, né? O lema diz o seguinte: se a gente tem D1 menor ou igual que D2, menor ou igual que Dn, lembrando que esses DIs aqui são cardinalidade daqueles subconjuntos AIs que eu peguei no início para construir o código. Então, se eu tenho essas desigualdades aqui e S menor estrito que essa soma, definimos M de alfa1 alfa n como produto de DI menos alfa i, com alfa i menor que DI estrito. Então, o mínimo desses M de alfa1 alfa n, então, que é a soma desses alfa i's aqui, menor ou igual que S, é igual a esse produto aqui, tá? dk mais ou menos L vezes os produtos de DI. E K e L são unicamente definidos por S igual a essa soma, DI menos 1 mais L. Beleza. Então, se o D é menor estrito que essa soma, então temos que a distância mínima é dk mais 1 menos L vezes o produtório aqui de DI, onde K e L são unicamente definidos por D igual a soma de DI menos 1 mais L. Então tá, então a gente quer mostrar que a distância mínima desse código é esse número aqui. Então a gente começa pegando o elemento arbitrário ali do L menor que D, o elemento não nulo, né? Então vamos pegar aqui a classe desse F são. E vamos definir o JF como sendo o ideal gerado por F mais o gerado por F1 a Fn. O número de zeros da palavra φ da classe de F vai ser igual à cardinalidade dessa variedade desse ideal aqui, né? E o peso dessa palavra, então, vai ser o comprimento ali do código menos a quantidade de zeros da palavra. E a quantidade de zeros da palavra é essa aqui, né? É possível mostrar aí por alguns resultados que a cardinalidade da variedade desse ideal é menor ou igual que esse produto aqui de DI menos esse produto do DI menos alfa I. Com isso, a gente ganha que o peso dessa palavra é maior ou igual que esse produtório aqui, ó, de DI menos alfa I. E dá também para mostrar que esses alfa I's aqui, a soma deles é menor estrito que daquela soma de DI menos 1. Então a gente vai usar o lema agora a nosso favor, né? Então o peso é maior ou igual que esse produto, e o produto vai ser maior ou igual que o mínimo daqueles M de alfa 1 até alfa n. Ou seja, o peso dessa palavra é maior ou igual que esse número aqui, pelo lema. Então a gente pegou uma palavra arbitrária, não nula do código, provou que o peso dessa palavra é maior ou igual que esse número. Logo, a distância mínima do código é maior ou igual que esse número. Agora, para mostrarmos a igualdade, a gente toma g como sendo esse polinômio. A gente observa que o grau de g é d, né? Então está lá no L menor ou igual que d. E observa também que g tem essa quantidade de zeros. Logo, o peso dessa palavra é exatamente esse número aqui, ó, dk mais 1 menos L, produtório de DI. Logo, a distância mínima aqui, na verdade, é uma igualdade. E era o que queríamos demonstrar, né? Então, tá. Agora vamos falar um pouquinho aí do RS peso de rame generalizado. Então, esse conceito aqui de RS peso foi introduzido por Way nesse artigo em 1991. Então, seja C um código linear de dimensão K e D um subcódigo de C. O que é um subcódigo, né? Ele vai ser um subespaço vetorial de C. Então, e o suporte de D vai ser definido como
o conjunto das entradas ou das posições, tal que existe uma palavra em D, tal que essa entrada é diferente de zero. E vamos denotar por esse x de D, esse suporte. O RS no peso de ramo generalizado de C vai ser o conjunto, vai ser esse conjunto aqui, o mínimo da cardinalidade de suportes de D, tal que D é o subcódigo de C com dimensão igual a R. E vamos denotar por ΔR de C. Né? E esse R aqui tem que ser menor ou igual que K, já que D é um subcódigo de C. Então, para R igual a 1, dá para a gente observar aqui o ΔR de C, ele vai ser o mínimo da cardinalidade do suporte gerado das palavras não nulas do código, já que tem dimensão 1, né? E se a gente for ver pela definição de suporte, essa cardinalidade aqui, na verdade, é o peso da palavra. Ou seja, vai ser o mínimo dos pesos das palavras não nulas do código, que é a distância mínima. Então, o RS peso aí, na verdade, ele generaliza o conceito de distância mínima do código. Agora, seja D um subcódigo de C, dimensão R é maior que 1. Então, se beta 1 beta R é uma base de D, então o suporte de D é a união do suporte dos gerados desses elementos que estão na base de D. Tá? E a cardinalidade do suporte de D é o número de colunas não nulas dessa matriz aqui, onde as linhas dessa matriz são os vetores que estão na base. Né? Então a gente olha aqui para as colunas, e o número de colunas não nulas é a cardinalidade do suporte de D. Ele também provou que os RS no peso de ramo generalizado satisfaz essas desigualdades aqui. Né? Se a gente tem um código linear de dimensão k maior que zero, então ΔI de C é menor estrito que o ΔI de C, que é menor estrito que o ΔK de C. E com isso ele ganha a cota de síntese generalizada. Seja C um código linear de dimensão k maior que zero. Então, o RS no peso menor ou igual que N menos K mais R, né? Onde N é o comprimento, K é a dimensão e R é o RS no peso. E também temos essa cota inferior aqui que é R, né? Agora, os resultados que eu apresentar aqui foram resultados com base no artigo do Aramilho, Paspinto e Vídeo Real, que foi feito em 2021. Primeiro, comecemos aqui com x, um número finito de pontos do espaço afim. Conjunto finito de pontos do espaço afim. A NFQ. A função de avaliação, vamos anotar por EV, essa aplicação aqui do quociente de FQ de x por I. Esse I, na verdade, é o ideal de x, tá? Tal que avalia os polinômios aqui que a gente pega, né? Nesse quociente. Então, avalia os polinômios nesses m pontos. Então, essa definição aqui é parecida com a definição que eu fiz no início para definir código de variedades afim. Mas tem uma sutil diferença aqui que eu começo aqui com com um conjunto finito de pontos do espaço afim. Lá já eu começo com o ideal. Entendeu? E lá eu pego a variedade de I para avaliar os pontos. Aqui eu já pego o X, o conjunto finito de pontos do espaço afim, e avalio os Fs nesses pontos. Tá? E como foi feito lá, não, na verdade, o código de avaliação sobre X vai ser a imagem dessa função pelo subespaço vetorial que a gente pegar aqui nesse quociente. Né? Se a gente pegar L, o subespaço vetorial desse quociente, o Lx será denotado como a imagem aí de L por essa função e será chamado de código de avaliação sobre x. Então, como foi feito lá, atrás, lá na parte de código de variedades afins, essa função de avaliação também é um isomorfismo entre f e espaços vetoriais. E a pegada do ideal de x é finita, pois xi aqui menos xi está nesse ideal. Agora, essa proposição aqui diz que se a gente pega um ideal e L no subespaço vetorial do quociente,
agora considerando o quociente sobre IQ, o código de variedade afim ele também pode ser visto como um código de avaliação. Agora vamos definir esse L de R. Né? Primeiro pegamos o L subespaço vetorial desse quociente, FQ de x por I, pelo ideal, com dimensão do L igual a K. Então, dado o R um inteiro entre 1 e K, vamos definir esse LR como sendo o conjunto de R elementos de L que é linearmente dependente. E o I aqui é o ideal de X. Então, esse teorema aqui também, que foi um dos teoremas principais do artigo, para aplicar em alguns códigos que a gente vai ver daqui a pouco, diz o seguinte, né? A gente pega X, um subconjunto de M pontos de espaço afim, e L é um subespaço vetorial quociente. Então, o Résimo peso desse código de avaliação vai ser a cardinalidade da pegada menos o máximo da cardinalidade da pegada do ideal mais gerado por F, onde o F' está em LR. Então, esse F aqui, a gente vai primeiro olhar para o F' aqui, né? A gente pega lá um conjunto de R elementos linearmente dependentes e pega esses elementos aqui, o F1 e o FR. E está bem definido no seguinte sentido. A gente viu ali que, pelo teorema de Butterberg, que a classe dos monômios que estão na pegada forma uma base para o quociente. Então, aqui a gente pode considerar o representante ali dado pelos elementos da base. Tá? Então, a gente pega esses representantes e considera F dessa forma. Então, o RS, o peso desse código, é dado por essa fórmula aqui. Agora, seja X o subconjunto desse espaço afim e fixa uma ordem monomial. Né? Dado um subespaço vetorial L do quociente e R entre a dimensão de L e 1, vamos definir por Lm de L um conjunto dos monômios líderes de F, tal que a classe de F está em L. E vamos definir o N menor igual que R como o conjunto aqui de R elementos que estão aqui no Lm de L. E todos são distintos. E vamos definir a Résima pegada do código de avaliação como sendo como FPR de Lx, como sendo a cardinalidade da pegada, menos o máximo da cardinalidade aqui da pegada do Lm de I, mais gerado por N, onde N está nesse conjunto. Esse Lm de I aqui é o gerado dos monômios líderes dos polinômios do ideal, tá? Eu não defini, mas Lm de I é o gerado dos monômios líderes dos polinômios do ideal. Então, seja X um conjunto finito desse espaço afim e fixa uma ordem monomial menor ou igual. E seja L um subespaço vetorial desse quociente. E Lx o código de avaliação sobre X. Então, aquela RS pegada que eu mostrei bem agora, né, que eu defini aqui, ela vai ser uma cota inferior para o RS no peso desse código de avaliação. Esse teorema também aqui foi importante para demonstrar alguns resultados que eu vou mostrar ali para frente. Agora vamos introduzir os códigos do tipo Reed-Miller. Então, como feito ali atrás, ele vai pegar esse L menor que igual que D, que é a classe dos polinômios que são zero, ou que o grau desses polinômios é menor que D, e ele é um subespaço vetorial desse quociente. Consideremos aqui x no conjunto finito de pontos no espaço afim. Então, o código do tipo Reed-Miller de grau D sobre x é a imagem desse L menor que D pela função de avaliação. Então, temos aqui algumas propriedades desse código. A dimensão dele vai ser a cardinalidade da pegada de I, interseção, na verdade, a cardinalidade da pegada de I menor igual que D, que eu tinha definido antes, né, que é o conjunto dos monômios que estão na pegada que tem grau menor igual que D. A dimensão do código de grau D vai ser menor igual que a dimensão do código de grau D mais 1. A dimensão do código de grau D vai ser igual a M, M sendo a cardinalidade do conjunto X, né? Para todo D maior ou igual que M menos 1. E se a distância mínima desse código de grau D é maior ou igual que 2, então a distância mínima do código aqui de grau D mais 1 é menor estrito
que é a distância mínima do código grau D. Então temos aqui uma sequência decrescente, né? E se a distância mínima desse código grau D é 1, então a distância mínima do código de grau E é igual a 1 para todo E maior ou igual que D. Então, a partir de um momento vai começar a se estabilizar, quando for 1. E a distância mínima desse código é 1 para todo D maior ou igual que M menos 1. E esse teorema aqui, que vem daquele teorema que eu falei que era importante, fala que a distância mínima desse código aqui de grau D é a cardinalidade da pegada do ideal menos o máximo da cardinalidade da pegada do ideal mais o gerado de F, onde a classe de F está em LD. No caso, a gente pode pegar esse F como sendo tal que a classe de F, né? Tal que o grau de F é D, na verdade. A gente pode pegar o F como sendo de grau D, não precisa ser de menor ou igual que D, né? Agora vamos definir códigos históricos. Então, seja D aqui um inteiro entre 1 e n maior ou igual que 2. O tora afim, o espaço afim f de q vai ser simplesmente aqui o n fq estrela, né? Então vai ser as enuplas com entradas não nulas de fq. Então vamos definir o conjunto de VD como sendo a classe dos monômios que são livres de quadrados e o grau desses monômios é igual a D. Livres de quadrados, por exemplo, se o monômio é escrito dessa forma, né? As potências aqui, α1 até αn, é 0 a 1. E a soma desses alfa i's é D, já que tem que ter grau D. E esse I aqui, na verdade, é o ideal de T. O código tórico de grau D é a imagem da função de avaliação, a imagem do gerado desse conjunto aqui pela função de avaliação. Esse FQFD, VD aqui, na verdade, significa gerado do VD, né? Que eu não defini antes. E será definido como CD. Agora, seja CD o código tórico de grau D. Então, é possível mostrar aqui que o comprimento de CD é igual a Q menos 1 elevado a N. Q menos 1 elevado a N aqui porque é a cardinalidade do T, né? Então, isso aqui é fácil ver. A dimensão do código é esse coeficiente aqui binomial, N por D. Isso porque esses elementos aqui vai formar uma base, né, para esse gerado. Então, fazendo aí as escolhas, vai dar essa combinação aqui. Por isso que a dimensão é N por D. Se Q é maior ou igual que 3. Agora, se Q é igual a 2, a dimensão é 1, porque o código, na verdade, vai ser o próprio F2. Agora, uma das contribuições do artigo foi determinar aqui a distância mínima desses códigos históricos, para esses casos. Eu vou mostrar aqui a ideia da demonstração. Então, para o primeiro caso, se n é maior ou igual que 2D e q é maior ou igual que 3. Então, é possível aí, a gente viu que existe essa classe aqui desse polinômio f, que está nesse gerado do VD, então que a distância mínima é igual a q menos 1 elevado a n menos a cardinalidade da variedade f interseção com t. Então, existe aqui a classe desse polinômio que satisfaz isso. Agora, por um resultado que eu não mostrei aqui, a cardinalidade dessa variedade f interseção com t é menor ou igual que esse número aqui. Q menos 1 elevado a n menos Q menos 2 elevado a d vezes Q menos 1 elevado a n menos d. Então, a distância mínima desse código vai ser maior ou igual que Q menos 2 elevado a d vezes Q menos 1 elevado a n menos d. Então, aqui a gente já conseguiu uma cota inferior para essa distância mínima. Para conseguirmos a igualdade, basta considerarmos esse polinômio aqui, fd, e observarmos que o peso dessa palavra aqui é Q menos 2 elevado a d vezes Q menos 1 elevado a n menos d. Ou seja, a quantidade de pontos em T no Taurafim, que não zera fd, é esse número aqui. Então, de fato, a distância mínima aqui é uma igualdade. Era o que a gente queria provar. Para fazer outro caso, quando n é menor que 2d, e q é maior que 3, e d é menor que n, não foi fácil achar um polinômio igual a gente achou aqui, para conseguir a igualdade ali da distância mínima. Então, a ideia dos autores do artigo
foi observar que o código tórico de grau D e o código tórico de N-D têm a mesma distância mínima. E eles fazem isso lá no artigo por meio de isomorfismo. Beleza, então se os dois têm a mesma distância mínima, e nesse caso n menos d é menor que n sobre 2, a gente pode usar o caso anterior. Essa fórmula aqui para o caso anterior. Colocando ali na fórmula do caso anterior, a gente consegue que a distância mínima desse código vai ser Q menos 2 elevado a N menos D vezes Q menos 1 elevado a D. Agora, se D é igual a N, o gerado por VD vai ser gerado por a classe desse monômio aqui, ó, x1 vezes x2 vezes xn. Ou seja, o código, nesse caso, vai ser o gerado por esse ponto. Mas as entradas aqui desse ponto, né, todas elas são diferentes de zero. Logo, a distância mínima vai ser a cardinalidade do torafim, que é Q menos 1 elevado a n. Agora, se Q é igual a 2, o torafim vai ser composto somente por esse ponto. O m vai ser igual a 1 e o código, na verdade, vai ser o F2. E logo a distância mínima é 1. Beleza. Agora, vamos definir aqui introduzir o último código que eu estudei aqui nesse artigo, que é o código de avaliação afins livre de quadrados. Então, seja D menor ou igual que N, um inteiro, e ter o torafim. Vamos definir o V menor igual que D, V menor igual que D, a classe dos monômios que são livres de quadrados, que o grau desses monômios é menor ou igual que D. E o I aqui é o ideal de T. Né? O código de avaliação livre de quadrados de grau D sobre T é a imagem do gerado desse V menor que D por essa função de avaliação. E vamos denotar por C menor igual que D. Então, o comprimento desse código de grau menor igual que D é Q menos elevado a N. A mesma justificativa do código tórico, já que a cardinalidade de T é Q menos elevado a N. A dimensão desse código vai ser essa soma aqui desses coeficientes binomiais. E justamente porque esse V menor que D, ele vai formar uma base aí para o gerado desse conjunto. Se Q é maior que 3. Agora, se Q é igual a 2, a dimensão é 1. Agora, JDR é a família de todos os conjuntos S, que é composto por esses R monômios livres de quadrados distintos, de grau menor ou igual que D. Vamos definir a Résima pegada livre de quadrados desse código de avaliação menor de grau D, denotada por PIDR, que será a cardinalidade da pegada menos o máximo da cardinalidade da pegada do LM de I mais gerado por S. Tá? E o S está aqui nesse JDR. O LM de I aqui, lembrando, é o ideal gerado pelos monômios líderes dos polinômios de I. Então, eles conseguem mostrar que esse PIDR é uma cota inferior para a R-ésima distância do código de avaliação de grau D. Eles conseguem também mostrar que se Q é maior que 3, a distância mínima desse código é Q menos 2 elevado a D vezes Q menos 1 elevado a N menos D. E usando esse teorema aqui, ó, da cota inferior, eles conseguem provar também. Eu não vou nem fazer a ideia da demonstração aqui, eles fazem muita conta, mas eles conseguem provar que se Q é maior que 3, se D é maior que 1, o segundo peso desse código aqui, livre de quadrados de grau D, é Q menos 2 elevado a N menos 1 vezes Q menos 1, se D é igual a N. E Q menos 2 elevado a D vezes Q menos 1 elevado a N menos D menos 1 vezes Q, se D é menor que N estrito. Então, para finalizar, então eu tive como base o artigo aqui do vídeo real. Lá ele define função de avaliação de outra forma. Eu defini com a ajuda do meu orientador, o Cícero, a função de avaliação usando o quociente. Lá ele não usa o quociente. Né? Lá ele também define código de avaliação padrão, que seria que a gente teria que pegar um subespaço no gerado da pegada, mas aqui, como eu já defini a função de avaliação no quociente, temos isomorfismo,
todos os meus códigos aqui vão ser código de avaliação padrão, se a gente for olhar lá para a definição do artigo. Então, tem alguns resultados lá do artigo que sai direto aqui das coisas que eu fiz por eu ter definido dessa forma. E também lá no artigo eles usam muitos conceitos de álgebra computativa, como dimensão de ideal, dimensão cru, função de Hilbert, o grau do quociente. E aqui eu não precisei de usar. Com a ajuda do Cícero, eu utilizei apenas aí a pegada do ideal. Eu utilizei um pouco o teorema de Buchberger, algoritmo da divisão e combinação mesmo. Entendeu? Então é só isso mesmo. Obrigado aí por todos que assistiram até agora. E obrigado. Obrigado, Gonzalo. Muito obrigado, Tiago, pela apresentação. Vamos passar agora à parte de questões. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário que gostaria de fazer em relação à apresentação do Tiago. Por minha parte, eu queria parabenizar o Tiago, né, pelo trabalho que fez durante todo esse tempo com o professor Cícero. Não? Fizeram bastantes coisas, ficou muito interessante. Fizeram várias análises de diferentes tipos de códigos de avaliação. Né? Eu gostei muito de sua apresentação, Tiago. Obrigado, Gonzalo. Tem mais algum comentário? Vocês conseguem abrir o áudio ou não conseguem? Eu acho que tem uma opção de não habilitar o áudio quando entra na reunião. Sim, mas dá para habilitar enquanto você está... O João Paulo disse que, por motivo de barulhos, não consegue. Então, tá. Vamos, então, parabenizar novamente o Tiago, né, pela apresentação. A gente bate palmas por escrito, então. É. Aí. Obrigado aí pelas palmas. É isso aí. Bem. Obrigado aí pelo convite, Gonzalo. Parabéns. Eu vou parar a gravação, tá bem?